Olá, amados, graça e paz. Até aqui nos sustentou o Senhor, nosso único bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que dá a vida pelo amor das ovelhas que ouvem a sua voz. Aquele que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todos aqueles que estão como escravos do mundo, como filhos bastardos, alcance a adoção através de Cristo. O único mediador entre Deus e homens, mediador até mesmo entre os anjos. Deus o fez um pouco menor e ele se tornou superior. A sua aliança é superior à antiga aliança. Seu sacerdócio é superior ao sacerdócio antigo, e nós seguimos aquilo que é novo, porque o que é antigo foi aniquilado, porque não se alcançava o elo da perfeição, era necessário vários sacrifícios, e ele, o sangue carmesim, que falou mais veemência que o sangue de Abel, até mesmo que o sangue dos bodes. Se o povo, pela antiga aliança, pela expiação dos animais, havia sua remissão pelos pecados, quanto mais através daquele único sacrifício, a única oblação, somos através do lavar da palavra, a água transformada no vinho novo, que testificam que agora água, sangue e espírito é um só. Somos santificados e purificados pelo lavar da palavra. Assim, quando ele estava no Getsemane, antecedendo ali o poder das trevas, que haveria de haver aquele espetáculo no Monte de Sião, ele orava em espírito e suava como gotas como que de sangue. Assim, quando ali naquele alto monte de Sião, quando o soldado perfura o seu lado, jorra água, Pai, recebe o meu espírito, testificando que água, sangue e espírito é um só. E através desse alto preço pago ali na cruz, que ele nos compra com o seu sangue carmesim, e nós perseveramos, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. Isaías, no capítulo 9, nos fala do advento e o poder do Messias. A terra foi angustiada, não será entenebrecida. Ela envileceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz, do qual ele veio com o seu resplendor. E a Bíblia diz: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens a rejeitaram, porque suas obras eram más. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Conselheiro, o príncipe
na paz, Deus forte, Pai da eternidade, no qual o Senhor nos concedeu o Salvador, né, aquele que o seu reino vem até nós, e quando o seu reino vem, é chegado o reino dos céus, nós buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e tudo nos é acrescentado. Assim, nós temos que perseverar segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, segundo o seu querer operando em nós. Como ele disse ao Pai, Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua, porque assim ele permitiu, né? Porque para Deus assim lhe aprouve, porque Deus lhe enviou para que ele cumprisse o propósito. Quando ele ainda tinha 12 anos, que seu pai, José e Maria, seus pais, que ali estavam, em Jerusalém, que era como de costume subir para as festas, e eles logo ali estavam, quando eles retornam, pensando que Jesus já havia subido com algum dos conhecidos, já haviam descido, né, para a cidade que ali estava, e quando chegaram ali, Jesus não estava, e eles voltam para Jerusalém preocupados com ele, né? E o encontram junto aos doutores, e ali os doutores estavam maravilhados daquela sabedoria que ele lhes dizia. E eles perguntam, por que fizeste isto comigo? Conosco, nós estávamos preocupados para contigo. E ele disse, não sabeis que vim cuidar das coisas do meu Pai? Né? E eles não compreenderam, mas guardaram aquelas coisas em seu coração. E Jesus era submisso, né, ali a seus pais, porque a obediência, muito melhor obedecer do que sacrificar. Ele cumpriu em todos os pontos da lei, ele foi cumpridor, do qual ele sempre nos diz, ele não veio para a fé, não veio para anular a lei. A fé é cumpridora da lei, né? Porque aquele que está segundo as obras da lei, se tropeça em algum ponto, está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Já aquele que segue a graça pela fé, ele é cumpridor da lei, né, através daquele que cumpriu. Mateus 5, no versículo 17 em diante, fala o cumprimento da lei e dos profetas. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu do juízo. A qualquer que disser a seu irmão, racá, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta-te a tua oferta. Concilia depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz entregue ao oficial e te encerrem na prisão, né? O juiz que é Jesus, né? E o oficial que é o Deus Altíssimo, né? Que está acima de Cristo, é a cabeça de Cristo, do qual temos que ficar em alerta, né? Porque ninguém escapa do juízo, né? A Bíblia diz que todos passarão sobre o juízo. Por isso nós devemos estar atento com o que ele nos disse ontem a respeito daquele grande dia, o tribunal de Cristo, né? Onde ninguém é capaz de reter o seu fôlego de vida quando chega o momento, né, de espiar-se, né, da onde muitos diziam, recebe o meu espírito, né? Ali já não há oportunidade para mais nada. Ali é somente a alma, juntamente com no tribunal que nos acompanha, a fé e as obras, né, que caminham juntas. Sem fé é impossível de ser salvo, é impossível de alcançar a salvação, né? Ele usa a misericórdia e a benignidade como quer, é um mistério, né? Nem sempre vamos ter todas o conhecimento pleno. Ele é aquele que opera como quer, né? E ninguém pode contender com o oleiro e dizer, né, algum barro, porque fazes assim. Ele é aquele que opera como quer, né? Mas ele nos ensina que o fim é teme a Deus e a Cristo, e alcance o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Porque quando assim se persevera, há mais esperança para estes. Porque ali mesmo nos diz, né, como ele é cumpridor da palavra, a Bíblia nos diz que ele é benignidade, né? Ele é mansidão, ele é longânimo, ele é eterno. O Pai e o Filho é um, e aquele que está em Espírito Santo está em unidade com ele. Que ele seria luz para os povos e as nações, mas para aqueles que o aceitam, né? Porque quando os discípulos ali anunciam o Evangelho, o povo o censurava, né? O povo dizia, já não disse para não anunciares este nome, porque muitos são os que vivem nas trevas e rejeitam a luz, né? Assim, quando Jesus, as crianças o seguiam, né, e ele disse, não os impeçais, né, porque destes é o reino dos céus, aqueles que seguem a Jesus Cristo. Mas sempre haverá aqueles que estão nas trevas, que hão de querer impedir, né, aqueles que anunciam a luz. Mas ninguém pode calar aqueles que estão na verdade, aqueles que estão na luz. Cabe a nós perseverar dia após dia anunciando a verdade. Como está escrito, esta casa da qual tu vives é uma casa amotinada. Continue anunciando. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. Assim nós perseveramos dia após dia, segundo os atos de justiça, segundo a equidade, anunciando a verdade. Não falamos daquilo que é próprio, né? Falamos daquilo que ele coloca em nossa boca,
não aprendemos de homens, aprendemos da revelação do Espírito Santo, do qual Ele nos concede graça e sabedoria dia após dia. E nós anunciamos a verdade. Porque aquele que exorta é aquele que está com amor, porque ele anunciando a verdade é daqueles que querem a conhecer, liberta, cura, restaura, conduz dia após dia segundo a salvação e a vida eterna. E em mais um dia na perseverança, na vigilância, na oração, meditando na palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.